Estava dizendo aos meninos ali, né? Hoje, até eu estava com vontade de ficar em casa, mas eu lembrei que eu não sou de açúcar. Brincadeira. Hoje, irmãos, o tempo é convidativo, né? Para ficar em casa tomando a sopinha, né? Foi. Mas quando eu lembro que a, a obra de Deus, o Evangelho tem que ser anunciado e tem pressa, nós temos pressa em fazer isso, aí eu não fico em casa, só se estiver doente mesmo. Amados, eu quero ministrar a palavra da mesma forma que se esse lugar estivesse completamente cheio de pessoas, que eu quero honrar a vida de vocês, aqueles que vieram. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade ao capítulo da semana passada, que foi o capítulo 3, versículos de 1 a 12. E hoje nós vamos ler capítulo 3, versículos do 13 ao 18, que é o último versículo. Chegou a internet, foi? Então, irmãos, nós vamos ler Tiago 3, a partir do 13. Todos acharam? Olha o que diz a Bíblia. Tiago, escrevendo para esse grupo de pessoas, de irmãos, ele diz assim, versículo 13 do capítulo 3: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Versículo 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Até o versículo 18. Irmãos, hoje nós vamos ver um pouco sobre essa parte que vai falar, a epígrafe aqui tem como título aqui, os dois tipos de sabedoria. Certo? E hoje, deixa eu perguntar, hoje, sabedoria é algo que as pessoas não buscam muito mais hoje. Mas eu tenho certeza de que vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós temos uma preocupação de buscar sabedoria, porque com sabedoria você vive mais, com sabedoria você é uma pessoa mais vitoriosa. Com sabedoria nós conseguimos vencer batalhas, não é assim? Então hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem da natureza humana, né? Da natureza humana. E a outra que vem de onde? Dos céus. Então veja só, a sabedoria era algo importante para os judeus, para o povo judeu.
Eles entendiam que não bastava ter conhecimento, mas que também era preciso ter sabedoria a fim de aplicar esse conhecimento de maneira correta. Irmãos, o povo judeu, né, o povo de Deus, os judeus, eles buscavam sabedoria. Até hoje, é o povo mais inteligente da face da terra. A tecnologia deles é muito superior a qualquer outra tecnologia. E hoje nós podemos entender que isso é tão real, é tão verdade, que existem muitas nações querendo destruir Israel. Querendo destruir, querendo tirar eles, querendo acabar com esse povo. Mas não consegue, porque é um povo que foi separado, escolhido por Deus. Então, veja só, nós, a igreja de hoje, devemos pegar esse exemplo dos judeus, buscar sabedoria. Porque é que existem muitas pessoas que vivem sofrendo, que vivem de uma forma em desobediência, em pecado, porque a igreja, irmãos, ainda não entendeu de que nós temos acesso e devemos buscar sabedoria. O apóstolo Tiago mesmo, nesse livro dele, no início, ele vai dizer que nós devemos pedir sabedoria a Deus, que Ele dá. Ele nos dá sabedoria. Então o povo judeu era assim, era um povo que buscava, e até hoje, né, ainda sempre, até hoje eles buscam sabedoria. Buscam sabedoria. Então, para pessoas que vão fazer concurso, para as pessoas que vão fazer um concurso, uma prova, algo desse tipo, que vai estudar para ganhar, para conseguir um emprego melhor, para conseguir uma renda melhor, um emprego fixo, e que, como é que se chama, meu Deus, não? É um concurso que sirva para toda a sua vida, um emprego garantido, né? Então, ele vai buscar o quê? Conhecimento. Vai procurar informar, vai estudar, formação acadêmica. Todos eles, para conseguir algo extraordinário, eles vão ter que estudar, vão ter que procurar conhecimento, sabedoria naquela área, para ele poder acertar tudo e poder viver aquilo que ele vai começar a estudar e a futuramente praticar. Então, existem dois tipos de sabedoria. Eu quero falar primeiro sobre a sabedoria dos homens, a sabedoria da natureza humana, que é aquela que sempre fracassa, e a Bíblia diz em Provérbios 4, 7, diz assim: adquira a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Olha só, existem provérbios, existem vários textos na palavra de Deus que nos incentiva a buscar sabedoria em Deus. Sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento você adquire para você, fica na sua mente, você tem ela para você, ninguém nunca vai tirar esse conhecimento seu. Mas a sabedoria é uma forma de como a gente vai agir, praticar, para poder se dar bem em alguma coisa. Então, tudo que não vem de Deus é fracasso. Preste atenção no que eu vou dizer, que eu estou dizendo. Tudo que não vem de Deus acaba sendo fracassado. Por mais bem sucedido que possa parecer, por algum tempo. E eu quero dar um exemplo aqui, sabe de quem? Da construção da Torre de Babel. Esse é exemplo. A construção da Torre de Babel, como você já conhece a história, ela pareceu ser um empreendimento sábio, pareceu ser algo extraordinário, mas por um tempo acabou sendo fracassada e criou-se confusão com aquilo. E entende, irmãos, aquela sabedoria humana, né, que foi daqueles homens que decidiram assim, vamos construir uma torre para chegar no céu. De início parecia algo sábio, mas foi um fracasso para aqueles homens. Está lá em Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Então, veja só, essa sabedoria humana não durou por muito tempo. Deus viu aquilo,
desceu à terra e disse assim: vamos confundir a língua deles, uma estratégia de Deus para que aquele negócio acabasse, porque Deus sabia, né? Eles não iam nunca chegar no céu. Podia chegar no espaço, não ia nem conseguir chegar, meu Deus, nem perto. Mas Deus olhou assim e disse: olha a estratégia desse povo, querendo subir, fazer uma torre para chegar aos céus. Então, esse tipo de atitude é uma sabedoria humana, irmãos. A sabedoria humana ela é fraca, ela é limitada. Ela pode chegar em muitos lugares, mas nunca vai permanecer. Então, o primeiro exemplo é essa Torre de Babel, que trouxe confusão. E uma coisa que eu estava prestando atenção é que você vai, a gente olhando aqui, essa torre, né, o que é que Deus fez para acabar com aquilo ali? Confundiu eles. Uns começaram a falar em línguas diferentes, ou seja, a equipe que estava lá em cima pediu o quê? O material que eles estavam pedindo para subir. Manda tijolo. Aí disseram: o quê que ele está pedindo? Mandava outro, porque eles não estavam entendendo a língua mais uns dos outros. Então aí começou a linguagem deles totalmente diferenciada. Então essa sabedoria fracassou. Outro exemplo é quando, chegando no Novo Testamento agora, é quando os discípulos pensaram que seria sábio mandar as pessoas para casa na hora que eles estavam há muito tempo com Jesus, escutando os seus ensinamentos. Eles estavam com fome, existia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, o que aconteceu? Já era tarde e o povo estava com fome. Até eles mesmos estavam com fome. Aí, os discípulos pensaram que isso aqui foi uma atitude sábia. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar eles para casa, para eles se alimentarem. Então, pensando que mandar eles embora seria uma sabedoria, uma grande decisão deles. Mas Jesus, com a sabedoria de Deus, disse: vamos alimentá-los. Ali eles podiam ficar mais tempo ouvindo a sua palavra. Então Jesus decidiu alimentar eles, pegou alguns pães, alguns peixes, multiplicou e deu à multidão para se alimentar. Perceba a diferença entre a sabedoria dos discípulos, a sabedoria humana, e a sabedoria divina. Amém? O outro exemplo que eu queria trazer também aqui, o terceiro exemplo e último, diz assim, essa é bem atualizada, né, um tempo atrás. É quando foi feita as Torres Gêmeas. Isso aqui foi eu que pensei. As Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, que em 2011 foi atingida por aqueles radicais, né? E veja só, eu estava pensando aqui, 2011 foi um ano escolhido por eles, porque eles prepararam tudo. Aí vamos ver agora, a sabedoria humana, né, dos americanos, a sabedoria deles, eles pensavam: vamos construir aqui 2 torres imensas, né, que eu não tenho nem ideia de quanto seja aquela altura, mas eram torres gêmeas, era uma das maiores, eu acho que era o maior prédio alto do mundo, né? Então, veja só, a sabedoria do homem lá, construindo, fazendo a base, o fundamento para suportar todo aquele peso, enviar água lá do térreo até lá na cobertura, vamos dizer assim, ajudando a desenvolver todos aqueles escritórios, todas aquelas empresas que trabalhavam lá. Então, centenas de pessoas trabalhavam ali. Centenas de pessoas. Então veio o homem, né? Jogou o avião lá por cima, quebrou, foi tudo, desmanchou, foi tudo. Então essa foi importante, essa sabedoria deles, mas foi fracassada. Então é esse tipo de sabedoria que hoje nós vemos entre os humanos. E o que está acontecendo agora mais recente, né, esses dias, agora essa semana,
é sobre a guerra do Irã contra Israel. Então a guerra, essa perseguição, essa guerra aí, e também a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial algumas pessoas dizem que está para, se isso for à frente mesmo, se acontecer mesmo, Israel começar a responder os ataques, pode acontecer de uma Terceira Guerra Mundial. Países que vão apoiar Israel e outros que não vão. Entendeu? Então, olha, irmãos, o que a falta de sabedoria divina causa nas pessoas, causa guerra. Porque eles achando que uma guerra pode solucionar o problema deles entre nações. Então a guerra no Irã contra Israel, esses homens aí podem, políticos também, podem pensar que eles são sábios. Então, Tiago está falando aqui de dois tipos de sabedoria. Entendeu? Os dois tipos de sabedoria. Então, a igreja do Senhor, ela precisa entender isso e começar agora, a partir de agora, buscar a sabedoria de Deus, irmãos. Porque é a sabedoria de Deus que vai nos fazer estar com Ele, é a sabedoria de Deus que vai nos fazer prosperar aqui nessa terra. Certo? Então, uma vez que o mundo afastou-se de Deus, olha só, perdeu a sabedoria. Todo aumento de conhecimento humano serve apenas para amplificar problemas. Quanto mais sábio nessa terra o homem é, estou falando da sabedoria humana aqui, mais problema ele vai conseguir. Mais guerras vão existir. Entendeu? Provérbios 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é um princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quanto mais a gente se afasta de Deus, menos sábio a gente fica. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria divina. Então, há uma sabedoria que se origina da natureza do homem, da natureza humana, inteiramente separada do Espírito de Deus. Irmãos, quem vive procurando sabedoria humana, ela pode ter certeza, ela está se afastando do Espírito de Deus nas suas vidas. Hoje em dia, a moda é quando as pessoas procuram ter riqueza a todo custo. E hoje na internet é só o que vê. São pessoas fazendo propagandas enganosas e dizendo, a primeira coisa que a gente abre assim no YouTube, até também no Instagram, a gente vê com os homens desesperados até fazendo a propaganda, dizendo assim, não pula esse vídeo não pula esse vídeo não, eu tenho alguma coisa de boa para você. Aí isso aí é para despertar sua curiosidade. Aí você vai continuar assistindo o vídeo. E se o que é que você acha, vou dizer aqui um exemplo, né? O que é que você acha de quando você abrir o seu celular, abrir um aplicativo e cair esse valor aqui na sua conta? Aí mostra logo uma nota de R$100. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão procurar saber como é que faz para ter esse dinheiro fácil desse jeito. Irmãos, não existe dinheiro fácil. E são pessoas que querem ganhar, eles vão mostrar algo, um pedacinho de alguma coisa boa. Aí vai colocar para você algo depois trabalhoso que você vai ter que pagar para poder tentar ganhar aquele dinheiro, e muitas vezes de uma forma desonesta. Tá bom? Então, veja só, agora deixa eu falar um pouco sobre a sabedoria divina, né? A sabedoria do homem é essa daí, que ela é falível, ela é falida, ela se corrompe. Então, irmãos, não procurem saber, porque muitas pessoas, né, vê assim, fulano vai dar um curso, ciclano vai estar mostrando algo inteligente para a vida financeira, mas a palavra de sabedoria, até mesmo para a vida financeira, está aqui, ó, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, Tiago descreve sabedoria lá do alto. Sabe onde é que está
onde fala sobre isso, Colossenses 3, de 1 a 4. Vai falar sobre a perfeição, de como você se aperfeiçoa, entendendo que a sabedoria vem do alto, não nas coisas terrenas. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 ao 4. Quando o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, né, que está em Colossos, pensai nas coisas do alto e não na terrena. Ou seja, o que ele está dizendo, busquem sabedoria divina, busquem sabedoria do alto, dos céus, e não sabedoria ou se apegar às coisas terrenas aqui dessa terra. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Em Jesus, todos os tesouros de sabedoria nós encontramos, e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos. O primeiro passo para a verdadeira sabedoria é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa sabedoria está oculta até o momento que a gente aceita a seguir o caminho com Cristo, a pagar o preço com Ele, a renunciar a essas coisas terrenas. Quanto mais a gente renuncia coisas terrenas aqui na terra, mais nós nos aproximamos da sabedoria divina, irmãos. As pessoas têm que entender isso. Quanto mais eu vivo de acordo com a palavra de Deus, menos sabedoria humana eu tenho e mais sabedoria divina nós vamos ter em nossas vidas. Seguindo os conselhos do Senhor, seguindo a palavra de Deus. Se eu sei que mentir é errado, para que eu vou ficar mentindo? Se eu sei que ter ganância é errado, mas parece que o ser humano é assim, né? Parece não, o ser humano é assim. Quanto mais fácil, melhor para ele. Olha o que diz o versículo que nós lemos aí, né? Versículo 15. Aliás, 14, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração, ou seja, se vocês guardam isso no coração de vocês aprenderam aqui na terra, aí você guarda no seu coração, o quê? Abrigam no seu coração inveja, ambição egoísta, inveja amarga, ambição egoísta. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não apegue-se para você, não coloque na sua vida a inveja. Aí deixa eu ler aqui para você algo interessante sobre isso. A inveja, essa é uma palavra que tem um sentido de ambição egoísta. Inveja é uma palavra que tem um sentido de ambição, uma ambição egoísta, né? E a sabedoria do mundo promove a si mesmo, ou seja, o que os homens aqui na terra fazem, eles querem para eles querem se promoverem. Eles querem se promoverem. Então, isso nós não podemos agir dessa forma, não podemos praticar dessa forma. O que vem na mente é que você é tão bom quanto os outros, talvez até melhor. A roda que mais chia, já ouviu esse provérbio? A roda que mais chia é aquela que recebe mais graxa. É assim, quem entende aí de mecânica, não precisa nem entender de mecânica, né? Já sabe, a roda do carro, da bicicleta, sei lá. A peça que mais faz o barulho é aquela que precisa de mais graxa. Infelizmente, há um bocado de autopromoção egoísta e carnal no meio do povo de Deus. Lembra que nós lemos aqui semana passada o capítulo 3 de Tiago, e no versículo 1 ele diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E o que ele está dizendo aqui é que existia muitas pessoas querendo ser mestres, querendo ensinar, ambicionando isso, né? Eu até falei um pouco sobre isso aqui, pessoas que estão na igreja querendo fazer coisas que não competem a ele. Então ele está ambicionando por causa da inveja. Eu já vi muitas pessoas, né?
invejando outras. Até elas quando vão pregar, elas imitam até aquele pregador. Imitam na roupa, imitam na voz, em algumas maneiras. Então a inveja é isso, irmãos. Ele falou aqui sobre inveja. Aqui, ó. Não abrigue no coração de vocês inveja amarga, nem ambição. Tá certo? Então isso aí é algo que o povo de Deus não pode atrair para o seu coração, porque vai deixar você doente, vai deixar você afastado de Deus. Outra coisa também é terminando aqui essa parte. A sabedoria desse mundo exalta o homem e não a Deus. A glória que lhe é devida, que é devida a Deus, não vai ser dada, porque quanto mais o homem se promover, quanto mais ele buscar para si mesmo, quanto mais o mundo se exalta, menos ele se afasta de Deus. Porque a glória é para Deus, né? A Bíblia diz que tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Então, quanto mais eu me promover, quanto mais eu ficar egoísta, invejoso, quanto mais eu ficar ambicioso, menos glória para Deus eu estou exaltando. Menos, ou talvez nenhuma. E a glória, os homens estão querendo para eles. Para eles. Eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, que ele falou que numa escola, o menino falou, o professor disse que Deus, não foi o que você falou hoje? Disse que Deus, se Deus quiser, ele faz. Não, que Deus, que nada. Uma criança, irmãos, uma criança de 10 anos, 12 anos eu acho, 11 anos. Então, para você ver como essa geração está aprendendo com os pais sobre desprezar o nosso Deus. Desprezando. Eu estava lendo o livro dos reis, 1º Reis, 2º Reis, e lá é muito repetitivo quando a Bíblia fala assim: e o rei fulano de tal reinou 20, 40, 30 anos, e outros até chegaram a reinar somente 6 meses, mas não fizeram aquilo que agrada a Deus. E olhe que os reis sempre tinham seus sucessores. E quem eram os seus sucessores? Os seus? Isso, exatamente, os seus filhos. E eu fiquei pensando hoje, meu Deus, se o rei era tão bom, vou dar exemplo aqui do rei Ezequias, um rei tão bom, agradou a Deus, depois de Davi foi o rei que mais agradou a Deus. E o filho dele, quando reinou, começou a fazer tudo errado. Mas como é que um rei era tão bom e o seu filho faz tudo errado quando vai reinar? Depois que ele morre, o filho dele vai reinar e ele faz tudo errado. Ele fez aquilo que Deus reprova. Está entendendo? Então é assim, irmãos, essa geração de hoje está assim, estão desprezando Deus. Certo? Então, a vanglória, o orgulho, é o orgulho que se deleita na vanglória, e nada é mais cheio de orgulho do que a sabedoria humana. Já viu aquelas pessoas que dizem, né? Não sei se é verdade assim, 100%, mas que o navio Titanic, ele afundou devido, eu assisti o filme, né? Mas faz muitos anos. Mas disseram assim que Titanic afundou porque um dos construtores do Titanic, que era o maior navio, disse assim: esse aqui nem Deus afunda. Eu não sei se é verdade, mas a história que eu escutei é essa. Ele disse, pela sabedoria dele, pela forma de como eles criaram aquilo, nem Deus afunda. Como é que a pessoa diz um negócio desse? Como é que a pessoa diz um negócio desse? Poucas horas depois, ou poucos dias, aquele navio enorme afundou. Foi tão profundo que passaram muitos anos para eles encontrarem aquele navio. E morreu muitas pessoas. Então é esse tipo de sabedoria humana. A sabedoria humana, irmãos, ela é cheia de orgulho. Orgulho. Sabe a pior coisa que existe no ser humano, que a gente tem que lutar contra isso? É o orgulho. É o orgulho. Satanás foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Ele incentivou, através da serpente, né? Incentivou a Eva
a comer do fruto proibido, porque ele disse: não, se você comer, vocês vão ser igual a Deus, ambicioso, orgulhoso. Então, ela caiu e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Então, passando agora para a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que é o próximo versículo aí, né? Versículo 16, aliás, o 17, do capítulo 3 de Tiago, diz assim: mas, olha aí, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Vamos ver esse primeiro aí. Pura. Pureza significa, é uma expressão para a santidade. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ela vem através de uma vida de santidade, de pureza. A expressão primeiramente pura indica a importância da santidade. Deus é santo e, portanto, a sabedoria que vem do alto, ela é santa, ela é pura. Então é uma coisa que nós devemos, que a igreja hoje deve buscar para querer ser pessoas sábias, né? É ter uma vida de pureza, uma vida de santidade. Por isso que o Tiago está dizendo aqui, ela tem que ser, ela é antes de tudo pura, depois pacífica. Pacífica, da sabedoria humana conduz à competição e à rivalidade e à guerra, mas a sabedoria divina não. Ela vai trazer paz, ela vai trazer pacificação. Ou seja, irmão, quando vocês veem duas pessoas em guerra, brigando, você vai para apaziguar ou você vai para fazer igual os meninos antigamente, né? Quando via a briga de cachorro, jogava o quê? Jogava areia, né? Para ver a desgraça acontecer, continuar. Então, nós temos que, ele diz aqui, né? Nós temos que ser, que a sabedoria ela tem que ser pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha só, o quanto de coisas, de situações nós temos que aplicar em nossas vidas, e muitas vezes a gente não está prestando atenção nisso. A gente não apazigua as guerrinhas que tem entre os irmãos no meio da igreja. Pelo contrário, você toma logo o partido, né? Não, eu estou do lado aqui da irmã Maria, porque a irmã ali realmente disse as coisas com ela. Então, não, irmãos, você vai procurar orar, procurar pacificar as coisas, apaziguar, orando, chamando irmãos. Não faça isso, incentivando para que essas coisas não aconteçam, né? Então, a mansidão também. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. É poder sob controle. Tá certo? Quando alguém vem com, como diz o ditado, 7 pedras, né, para jogar, você vai com mansidão. Isso não quer dizer que você é mole, que você está com medo da pessoa, não. A mansidão, irmãos, ela é o controle, você tem um poder sobre a situação, entendeu? É o poder sobre o controle das coisas. Não quer dizer que a pessoa gritou com você, você vai gritar, eu grito mais alto ainda. É mansidão, a pessoa lá gritando e você bem tranquilo. Você está controlando a situação. Não é que você é uma pessoa covarde, não é assim? Porque antes, quando eu era mais novo, eu lembro que as pessoas, quanto mais um dizia, a outro queria dizer também. E se o camarada ficasse calado, aí dizia, você é mole, você não sei o que, aí ficava provocando. Isso aí acabava fazendo com que a outra pessoa deixasse de ser uma pessoa mansa e agisse com agressividade. Então, é isso que a gente precisa aprender. Mansidão é isso. Não é fraqueza, é poder sob controle. A pessoa mansa não se impõe egoisticamente.
Tá certo? A mansidão é o uso correto do poder e a sabedoria é o uso correto do conhecimento. As duas andam juntas. O indivíduo verdadeiramente sábio demonstra em sua vida diária o proceder, ou seja, o seu comportamento. Sabe o que vai mostrar que você tem sabedoria divina? É o teu comportamento. É o nosso comportamento. Como está sendo o nosso comportamento? Nós estamos indo na onda do povo. De repente chegam ali dizendo: ei, fulano fez uma coisa errada, então vamos falar mal dele. Aí tem gente que está lá no meio da briga, falando mal. Aí isso é por quê mesmo, hein? Nem sei. Estão falando aí, eu também estou. Existe muito isso. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Nós somos uma igreja santa, separada para morar. A igreja que Jesus vem buscar, ela é uma igreja santificada. A Bíblia diz que nós temos que ser uma igreja adornada, temos que ser uma igreja separada das coisas desse mundo, da sabedoria humana e próxima e praticante dessa sabedoria que só vem de Deus. Se nós, a partir de hoje, procurássemos estudar sobre esse texto aqui, procurar sobre sabedoria divina e começasse a estudar e aplicar, eu tenho certeza que antes do final do ano, nós íamos ser pessoas totalmente diferentes das outras. Totalmente diferente. Irmãos, o que nós estamos ministrando aqui hoje, o que nós estamos lendo aqui e aprendendo é ouro, vale ouro isso aqui, irmãos. Vale ouro, isso aqui é um ensinamento bíblico, são princípios bíblicos que nós precisamos ter em nossas vidas, que nós precisamos praticá-las. Aí quando se levanta um homem de Deus ou alguém que começa a ensinar sobre sabedoria, aí o povo começa a jogar pedra, começa a falar mal, entendeu? Outra coisa, falei da pureza, da mansidão, agora da misericórdia, aí que ele fala aí no finalzinho aí, ó. A sabedoria vem do alto, ela é antes pura, pacífica, amável, e no final diz assim: cheia de misericórdia. Sabedoria. Olha, uma pessoa que é cheia de misericórdia, que é misericordioso, como diz aí em Mateus, né? No Sermão do Monte, um ensinamento tremendo que Jesus ensinou e poderoso. Uma pessoa misericordiosa, ela vai ver Deus nos céus. Ela vai receber misericórdia de Deus no dia que ela precisar. Então a misericórdia, a pessoa que segue a sabedoria de Deus é controlada pela misericórdia. Isso é muito forte, viu? Ela é controlada pela misericórdia. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6:36. Veja só, irmãos, quando muitas pessoas têm o costume de não perdoar, mas o que a Bíblia está ensinando aqui: quem não perdoa está agindo como pessoas desse mundo, certo? Mas quem perdoa, quem é misericordioso, mostra-se que é uma pessoa que tem sabedoria de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, estou encerrando daqui a pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a agir com misericórdia, né, perdoando as pessoas, isso atrai os olhares das pessoas para nossas vidas. Por quê? Elas vão poder confiar em você, elas vão ver que você age de uma forma correta, porque é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é perceptível, as pessoas percebem ela em nossas vidas, tá certo? Então, se nós temos que ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, temos que ter a mente de Cristo, então, consequentemente, nós temos que agir da forma de como Cristo poderia agir numa situação como essa, sendo misericordioso. Veja só, a origem determina o resultado. A origem determina o resultado. A sabedoria do mundo produz resultados o quê? Mundanos.
Mas a sabedoria do alto produz resultados espirituais. A sabedoria dos homens resulta em mundanismo, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, produz resultados espirituais, irmãos. Veja só, uma oração que você faz por uma criança dessa, uma oração que você faz por uma pessoa, ela vai ter um resultado espiritual. Resultado espiritual. Tem pessoas que não gostam de receber oração, né? Já viu essa? Eu vi um dia desse aí. Mas tem pessoas que vivem querendo a oração, a palavra de Deus sobre as suas vidas. Então o resultado disso é uma vida de sabedoria, uma vida com Deus. A sabedoria do mundo, para a gente encerrar, a sabedoria do mundo causa problemas, inveja, contenda, confusão, obras malignas. Um dos motivos pelos quais o mundo encontra-se hoje tão caótico e recusa é quando o ser humano, o homem, ele recusa em aceitar a sabedoria divina. Como eu falei aqui antes, quando você começa a ter sabedoria divina, é quando você começa a aceitar andar nos caminhos do Senhor. Você não pode ter uma sabedoria divina, eu quero ser uma pessoa sábia, que eu quero construir um altar na minha família, eu quero construir a minha família com sabedoria. Então você vai ter que estar ligado com Deus, vai ter que estar mergulhado no Senhor. Não tem como as pessoas lá fora que estão no mundo terem sabedoria divina se elas estão lá no mundo, se elas não têm Cristo nas suas vidas. Então essa aproximação de Deus, ela é que vai trazer essa sabedoria. Então, por isso que o mundo hoje está tão caótico, acreditando que uma guerra pode resolver o problema deles. Acreditando que uma morte, né, um assassinato vai resolver o problema. Tirar a sua vida vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Não, eu não vou abençoar aquela pessoa por causa disso e daquilo, achando que isso aí vai resolver o problema. Não vou me vingar. Irmãos, vingança não leva ninguém para lugar nenhum. Vingança não leva ninguém para lugar nenhum. Pelo contrário, ela vai ser problema para o resto da sua vida. Então, a sabedoria de Deus, ela vai o quê? Produzir bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. O cristão que segue a sabedoria de Deus semeia a justiça. Está prestando atenção? O cristão que segue a sabedoria de Deus, ele vai semear, ele vai plantar a justiça. Semeia a justiça, não o pecado. Semeia a paz e não a guerra. Amém? Então, o cristão que segue a sabedoria de Deus vai semear a justiça. Não vai semear pecado, não vai semear discórdia, não vai semear guerra, porque vai estar agindo conforme a sabedoria do Senhor. Somos o que vivemos e o que vivemos é o que semeamos. Se vivermos segundo a sabedoria de Deus, seremos justiça e paz e colheremos as bênçãos de Deus. Agora, se vivermos segundo a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, semearemos pecado e guerra e colheremos confusão a toda espécie de coisas ruins. Então, o que é que o Tiago está dizendo aqui, o apóstolo, o irmão de Jesus? Ele está dizendo que existe dois tipos de sabedoria. Agora, cabe a nós hoje escolher qual sabedoria você vai utilizar. Nós, como cristão, como igreja do Senhor. Eu vou ser sincero com você hoje. Eu estudando esse assunto, isso me incentivou a agir de uma forma mais sábia.
Mas deixa eu dizer outra coisa, não é fácil. Não é fácil. Por causa das circunstâncias que nós vivemos. Não é fácil. Nunca foi fácil. Mas é possível você andar de acordo com a sabedoria de Deus. Ou pelo menos buscar tê-la. Para que a gente possa ter uma vida melhor. Para que a gente também possa ajudar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, que nós procuremos andar nessa sabedoria, buscar essa sabedoria. O próprio Tiago disse que nós devemos buscar a Deus e Ele vai nos dar. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar agora. Eu quero que queria que nós pudéssemos ficar de pé nessa oração, encerrando. Nós vamos orar. Eu esqueci de ler um versículo. Eu vou deixar esse versículo aqui, não posso levar para casa. Efésios. Se alguém pudesse achar aí para mim. Efésios capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Versículo 17. Mas antes, deixa eu dizer. A palavra de Deus, irmãos, ela é a sabedoria. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. Olha só, os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, o ensinamento dele, aí ele vai dizer assim: guardai-vos, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Olha só o que ele está dizendo, que a palavra do Senhor, se a gente cumprir ela é a nossa sabedoria. Amém? Veja, achou? Efésios 1, 17. Pode ler. Olha, para que o Pai, de quê? Nosso Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê, irmãos, o espírito de sabedoria e de revelação. Crente que não tem o espírito de sabedoria e de revelação vindo da parte do Senhor é um crente fraco. Já viu o crente dodói? Não vou nem entrar nessa parte aí, né? Eu vi um vídeo, um cara fazendo eu botei aquele, botei lá no grupo lá. O homem, com tudo, ele fica doente, né? Com tudo, ele, não, eu vou deixar de ir para aquela igreja, porque no final ele diz assim: vou sair da igreja chorando. Aí a mulher diz assim: por quê? O pastor falou e nem me deu a paz do Senhor. Olha só. Meu Deus. Ou seja, ela quer a atenção das pessoas. Vou procurar outra igreja, chorando. Vou imitar ele aqui, não, senão vai ficar feio. Mas veja só, irmãos. O crente é fraco quando ele não procura ter o espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos que procurar revelações do Senhor para nossas vidas. Amém? Eu queria orar por vocês agora.